No último vídeo eu mostrei para vocês como fazer uma conexão da GrainA2 com o OBS para você soltar o vídeo da GrainA2 e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer executor, action button, enfim, qualquer coisa que você quiser conectar da MA com o OBS você vai aprender nesse vídeo e vai automatizar a sua vida e vai ficar muito mais fácil, você vai ver isso agora. Tuafu, seus iluminados, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, eu sou Lele Siqueira e esse é mais um vídeo de automação do OBS com a GrainA2. Se você perdeu o primeiro vídeo, dá uma olhada na minha playlist, vou deixar o card aqui para você clicar. Mas esse vídeo aqui é um pouco mais completo, eu vou colocar algumas coisas a mais, a gente vai fazer umas automações um pouco mais detalhadas para você soltar dos executores, dos action buttons ou em kill. Então, prepara aí, bora lá! Bom pessoal, como vocês podem ver, eu estou com a tela aberta aqui, né? A mesma tela que a gente estava da última vez, a MA, o OBS e o Loop MIDI estão abertos aqui. O Loop MIDI abri primeiro, tá? Vou minimizar ele ali, vou deixar ele ali no cantinho dele. O OBS eu estou com alguns vídeos novos aqui que eu coloquei da IA, vou fazer vídeo sobre IA aqui no canal. Se você quiser ficar acompanhando o que eu vou fazer, vai ser bem legal. E aqui eu renomeei algumas cenas, tá? Eu renomeei a cena 1, 2 e 3, porque o OBS ele começa na cena 0. Então no último vídeo eu acho que ficou um pouco confuso isso, quando eu fui ver eu achei meio complicado, então eu renomeei. Botei cena 0, 1 e 2, para caso vocês forem fazer igual aí, vocês não se confundirem, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Bom, tô aqui na tela da MA, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar um patch, tá? Vou criar um patch simples, bem rapidinho aqui, só pra gente poder ver, né, as cenas depois, conforme eu for fazendo, para a gente poder visualizar melhor, beleza? Tá aqui, tá criado um patchzinho simples de dimmer mesmo, tá? Vou botar um stage, que a gente vai usar para poder ver, tá bom? Vou chamar aqui 10 canais, tá? Então, intro 10 aqui, vou dar full, fica mais fácil da gente visualizar, ok? Então tá aí, é só pra gente poder ver mesmo. Bom, vamos lá. A segunda coisa que nós vamos fazer vai ser criar uma macro de variáveis, ou seja, as variáveis que a gente colocar lá vai ser o que vai disparar, né, os comandos de MIDI lá no OBS. Então, bora lá. Eu vou dar um edit, macro 1, please. Vai entrar aqui, eu vou adicionar, então eu vou chamar o comando setVar. Aí eu vou botar a variável, eu ponho cifrão. Aí eu coloco o de OBS, tá? Então assim, quando eu crio para o Winamp, né, para o player de áudio, eu ponho W. Quando eu ponho para o VLC, eu ponho V. Então eu ponho primeiro uma abreviação do software que eu vou mandar o MIDI para depois colocar o comando. Então aqui no caso, o cena. Isso daqui você pode criar o nome que você quiser, tá? Isso daqui é só de exemplo, eu acho mais fácil para me organizar dessa forma. Espaço igual, espaço, aspa dupla, e aí eu vou colocar o MIDI Note, que é o comando da MA. MIDI Note, espaço, e aí eu vou colocar a nota 1.1 e vou deixar em aberto. Por que eu vou deixar em aberto? Eu não vou fechar as aspas. Porque o MIDI Note, ele vai canal 1, que é o primeiro 1 que eu coloquei ali, ponto 1, né, que é a nota, e depois disso, se você der um espaço e colocar entre 1 e 127 a velocidade, e a gente vai usar isso para soltar cenas lá no OBS. Eu sei que no primeiro vídeo eu ensinei daquele jeito, mas aquele jeito é mais intuitivo de se fazer. Essa é a forma mais prática e mais otimizada. Vocês vão entender. Então beleza, coloquei aqui 1.1, deixei aberto. Eu vou... eu geralmente venho aqui no list, né? Eu já criei a macro 1 aqui. Eu vou no user 1 aqui e vou dar um assign macro 1 aqui no botãozinho para ficar mais fácil de disparar as variáveis, tá? Vou dar um nome para ela. Vou dar um nome de vars, que é o que eu costumo usar. Opa! Errar o nome é fogo. Aí eu disparo ela aqui, tá vendo? Porque quando eu chamar a variável aqui agora, ou cena, olha lá, ele vai disparar o MIDI Note 1.1. Ou seja, lá no OBS, quando a gente mapear o nosso sistema, né? Ele vai disparar a cena 1. Então vamos lá para o OBS, vamos ver se isso daí tá funcionando igual a gente fez no último vídeo. Então beleza, tá aqui no OBS MIDI MG, eu vou criar o BID. Vou aqui renomear ele novamente. Vou colocar só cena, tá? Aqui eu vou botar listen. Fazer igual a gente fez no último vídeo. E aqui na MA, eu vou chamar o ou cena. Olha lá. Tá vendo? Ele já aparece aqui, ó, no... Ó, canal 1, nota 1, velocidade 127. Por que 127? Porque eu só mandei o canal e a nota, eu não mandei a velocidade. Olha só que legal. Agora lá na MA, o que eu vou fazer? Eu vou mandar
a mesma coisa, só que eu vou dar ou cena espaço 1, por exemplo. Olha lá. Então aqui no OBS, ó, você pode ver que onde era 127 ele está 1. Ou seja, se eu digitar o cena e a velocidade, eu posso colocar qualquer uma aqui, vou botar Licem 11 de novo para vocês verem. Vou botar ou cena, por exemplo, vamos supor que você tem uma cena 99. Vou colocar aqui 99. Estão vendo aqui, né? Aqui, ó, ou cena 99. Olha lá, ou cena 99. Então, até 127, você pode criar 127 cenas e usar esse método para você só criar o bidding, um só, né? Um bidding só. E aí você vai jogando as cenas através da velocidade, beleza? Aqui, Scene Switching. E use Message Value, ou seja, se você usar essa propriedade aqui, use Message Value, que está aqui embaixo, ó, na cena, né? No caso eu estou no Scene Switching, né? Use Message Value. Ele vai definir aqui, ó, o que você colocar é o que vai mandar para lá. Então, por exemplo, agora se eu mandar o ou cena 1, olha lá. Então, se eu mandar o 1.1, ele vai vir 1 aqui. Só que aí o que a gente vai fazer? Vai colocar de 0 a 127, porque agora ele vai receber tanto de 0 até 127, qualquer valor. E ele vai mandar isso para o OBS. Bora ver na MA como é que vai ser isso daí. Então, mando ou cena 1. Olha lá. Mandar ou cena 0. Ok. E o ou cena 2. Aí ele volta para 2. Como vocês podem ver, eu criei aqui, ó, uma playlist do VLC dentro do OBS, né? Então coloquei aqui vários vídeos, né? Vários videozinhos para rodar no OBS. Mas se a gente for mandar um MIDI Note, você vai ver que o controle dele não vai funcionar bem através desse sistema. Então eu vou ensinar vocês como fazer isso para você criar aí um play pausa, passar para o próximo de uma maneira mais precisa e muito melhor. Então bora lá. Vou criar o bid aqui. Vou botar aqui play. Play pausa. Ok. Vou botar listen once. Aí aqui na MA, de novo, eu vou aqui nas variáveis e vou criar uma nova variável para esse carinha que a gente fez agora. Então vou botar um setVar. Vou botar um setVar. Cifrão. Ou play. Igual, aspas duplas. E aqui que tá o segredo, gente. Eu vou botar aqui, ó, MIDI Control 1.1. No caso do MIDI Note é assim, é como se fosse uma tecla de um piano que você aperta e solta, então ele pega o valor de entrada e o valor de saída. O MIDI Control não, ele é um valor único. Então, eu vou mandar aqui, fechar as aspas, dar Enter, e vou rodar essa variável, né? Nossa macro de variável. Vamos lá ver agora no nosso querido OBS como é que tá. Então aqui no OBS eu vou lá no OBS MIDI, vou lá no nosso play pausa que eu tinha criado. Aqui no play pausa, ó, eu tenho aqui o listen once de novo. Veja que os valores estão 1 e 0 aqui na nota, tá? Note on. E aí quando eu mandar aqui a nossa variável play. Só que, pessoal, fazer um parênteses aqui, porque o MIDI Control, ele tem uma grande diferença, tá? Ele não vai funcionar se você não colocar um valor depois do canal e da nota. Se você não colocar um valor no final, ele não vai funcionar. Então aqui no final eu coloco 1 também. E aí eu fecho. Então vamos lá. Vamos testar aqui, vamos rodar a variável. Vou botar aqui play. E aí ele rodou. Aqui, ó, ele mudou, né? Não é mais nota, é Ctrl Change. Canal 1, controle 1, valor 1 fixo. Então o nosso play pausa vai ser isso. Vamos em Hotkeys, Active, Front-End, eu venho para VLC Video Source e coloco play pausa, tá? Porque ele vai pausar e dar play no que tiver ali do VLC. Então agora quando eu vier aqui no play, os vídeos são bem curtinhos aqui. Foi. Vou criar o bid de next.
Vou criar o bidding de Previews para passar para o anterior. Vou criar o bidding que nós vamos chamar de Fade Black, tá? Que é um Fade Out. Então, vamos para o Next. Listen Once. Vou namear. Fazer tudo aqui em tela aberta rapidinho para vocês verem. Vou editar minhas variáveis. Vou criar uma nova variável. Vou botar setVar. Aqui. Ou next. Igual. Mid. Deixa eu botar tudo em maiúsculo para vocês verem melhor. Mid. Control. 1.2. Aí eu mudo o canal, tá? Vocês veem aqui, ó, que eu vou mudar o canal, eu não vou mudar o final dele, né? Depois do espaço eu continuo colocando 1. O que vai mudar vai ser isso aqui, o canal, tá bom? Então fiz aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V que vai mais rápido. 4 comandos simples. Depois vocês seguem daí, porque acho que dá pra seguir de boa. Ok. Então, a gente tem o Next, ou Prev, ou Fade Out. Fechou. Aqui a gente tem que rodar a nossa macro, tá? Para rodar as variáveis aqui, para ela poder pegar qual é qual aqui. Ok, tá em Listen Once aqui o nosso OBS. E aqui no Next eu vou botar o Next. Olha lá. Ele capturou aqui, canal 1, controle 2, valor 1. É isso que a gente quer. Aqui embaixo a gente vem de novo em Hotkeys, Front-End e aqui VLC, né? VLC Video Source, e aqui a gente põe Next. O Previews vem aqui, Listen Once, vem aqui, o Prev, olha lá, Mid Note, veio tudo certinho, ok. De novo, Hotkeys, Video Source, VLC, Previews e o Fade to Black, Listen Once, Comandar ou Fade Out. O Fade Out veio, tá aqui 4, tudo certinho, Front-End, Hotkeys, VLC Video Source e coloco. Ah, não, esse aqui é diferente, ó. Esse aqui que vai no front-end, tá? A gente vem front-end, vai lá no finalzinho que vai ter o Fade to Black Quick Transition. Então no Quick Transition Fade to Black, ele vai dar o Fade Out. Vamos testar? Então bora lá. Tá rodando o vídeo, vamos lá. Vamos chamar a cena 1, ou cena 0, né? Ou cena 0. Tá na cena 0, que é essa aqui do teatro lá do clipe que eu gravei. Aí a gente vai para nossa cena 2, que é a que tem a lista do VLC. Tá na cena 2. E aí eu vou dar um play. Pausou. Vou dar um play de novo para tocar. Tocou. Vou dar um next. Esperar passar o vídeo. Foi pro próximo. Querem mais um? Foi pro próximo, tá funcionando. Vou dar um Prev. É que os vídeos são curtos, tá? Mas em vídeos longos vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui é borboleta, vai pro gatinho, e do gatinho vai pros outros gatinhos. Gatinho. É isso aí, tá funcionando bonitinho, mas e aí? O que mais que dá pra gente fazer? A partir daí dá pra você fazer o que você quiser, basicamente. Então eu vou até puxar a tela aqui maior, que agora a gente vai fazer a parte de criar cenas. Então eu vou aqui criar uma cena com todos acesos, né? Vou fazer 3 cenas também igual o do OBS, tá? Então criei aqui uma tela, né, pra gente visualizar, né? Então Q1, Q2, Q3, ok? Aqui embaixo
Eu vou deixar uma vista para nós aqui de stage, pra gente ver o pau. Aqui eu vou colocar uma command line. Então essa aqui é a nossa cena 1. E aqui na nossa cena 1, eu venho aqui no command, vou puxar ele para cá. Colocar ele do ladinho aqui. E a gente vai dar a variável. Então, ok, tem o 0, 1 e 2 aqui, igual lá do nosso OBS. E eu vou disparar aqui pra gente ver. Então agora vocês podem ver que conforme troca a cena aqui, né? Ele vai trocar a iluminação e também o OBS vai, né, mudar de acordo com o que tá rolando lá na MA, tá? Mas aí você pode falar assim, tá, Lele, mas e aqueles outros comandos que você fez de next, não sei o que? A gente pode botar action button, por exemplo. Edit macro 2. Aqui eu posso só colocar a variável. Então, ou next. Passar em macro 2. Vou nomear ela. Next. Assim fica mais visual. Então aqui eu criei 3 botões, né? 3 action buttons. Vou botar direct action para ele rodar direto quando eu clicar. Quando eu vier aqui, olha lá, ele manda o comando direto para o nosso OBS, tá? Independente da cena. Então, se você estiver fazendo de repente a cena e no meio do show, alguma coisa assim, você precisar de um comando, né, simples de play, pause e tal, você consegue fazer isso, ok? Power Prev também. Então, o Fade to Black, mesma coisa. Você vai clicar, ele vai dar o Fade to Black. Ele vai dar um black na cena, ok? E você pode incluir isso, né, na MA, lá nas suas kills, nas suas cenas, action buttons, executores, aonde você precisar. Então você vai lá na sua kill list, muda. Aqui você pode colocar o valor que você quiser. Você pode incluir o play pausa, você pode colocar para iniciar uma gravação, para iniciar uma transmissão, parar, enfim. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você viu, é muito fácil. Espero que vocês sigam seus projetos daqui. Dá para fazer bastante coisa. O OBS tem muitas opções, esse plugin tem muitas opções. Eu deixei só uma palhinha aqui, mas acho que dá para vocês entenderem bem. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Já deixa dica também pro pessoal, se você tiver alguma dica desse sentido aqui, já deixa pro pessoal no comentário também. E se você curtiu, dá esse like, me ajuda aí, porque vai ser muito legal chegar para outras pessoas. E lembrando, pessoal, que isso aqui eu uso no meu dia a dia. Eu faço espetáculo, faço show, faço eventos que eu preciso, né? Eu faço as 3 coisas juntas e aí eu preciso fazer som, luz e projeção. Então isso aqui ajuda pra caramba. No Igor Guimarães eu fiz, foi muito legal. Vou deixar uns vídeos aqui para vocês verem. No Nando Viana também eu uso automação da MA com Inamp. No Oscar Filho também eu faço projeção, som e também a MA, então ajuda muito. Se você curtiu, deixa o like e fica pro próximo Go to Kill Out!